Eu falei para você que tem alguns dados um pouco assustadores com relação à demência, né? Então, existe uma estimativa de que até 2050 os casos de demência serão triplicados, 3 vezes mais. Então, quando a gente olha, é realmente assustador, né? Porque nós estamos falando aí de menos de 30 anos triplicar, e as principais doenças, assim, as mais conhecidas são o Alzheimer, né? E também o Parkinson. Mas tem outras doenças, então a gente vai entender um pouco mais, não só das doenças, mas se a gente tem algo que a gente possa fazer nesse sentido, né? Porque a gente vai falar agora com uma neurologista, né? A doutora Amanda Machado é neurologista, também coordenadora do Ambulatório de Distúrbios da Memória e Doença de Alzheimer do Hospital INC de Curitiba. Seja bem-vinda, viu? Tudo bem? Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Doutora Amanda, a gente sabe, né? Alzheimer bem conhecido, doença de Parkinson. Acredito que tenha talvez outros tantos nomes que talvez não vai fazer muito sentido até para os leigos, né? Para as pessoas comuns, como eu, no caso. Mas eu queria entender o seguinte, de uma forma geral, o que acontece na cabeça, no corpo, na saúde da pessoa que sofre demência? Ela vai começando aos poucos, tem fator genético envolvido, tem hábitos. Eu quero saber, um geral, o que significa, né, as doenças de demência. Então, primeiro, demência não é uma doença específica. Tá. É uma condição neurológica que é um conjunto de sinais e sintomas, e principalmente o que faz uma pessoa procurar, né, com medo de que possa estar com demência, é principalmente a alteração de memória, tá. que costuma ser um comprometimento principalmente da memória recente, Tá. que é aquela pessoa que começa com dificuldade de ir num compromisso, esquece o fogo ligado, ou vai sair de casa e esquecer um documento, ou até agora nessa fase de pandemia acaba saindo sem máscara e tem que voltar. Então aquela pessoa que durante o dia a dia ela vai e volta várias vezes para pegar alguns objetos. Isso pode acontecer também em outras situações não demência, principalmente com o estresse que a gente está vivendo. Tá. Mas o principal sintoma, então, de uma pessoa que a gente possa suspeitar de um quadro demencial inicial é essa alteração de memória. Tá. Existem várias causas de demência, claro que a mais comum é a demência na doença de Alzheimer, principalmente em pessoas acima dos seus 65 anos. Tá. E aí, para o Alzheimer, que representa cerca de 60% a 70% de todas as causas de demência... Nossa, bastante. É bastante, mas existem outras demências que, claro, a gente acaba não comentando, mas o Alzheimer é a principal delas. Então, a gente pensa aí nos fatores de risco, principalmente para Alzheimer, mas também vale para as outras demências, que são fatores de risco, inclusive nesse estudo, né, que publicou essa chance, essa previsão de que os casos tripliquem até 2050, esses fatores de risco também foram considerados nesse estudo, Tá. principalmente obesidade, tabagismo e diabetes, que são os Nossa. principais fatores de risco que foram apontados como tem uma chance de serem fatores modificáveis para diminuir essa previsão, né, dos números triplicarem até 2050. Então, a principal queixa inicial é memória, para pensar em demência, mas outros sintomas podem ser a perda, assim, da capacidade de se orientar. Então, uma pessoa que sai na rua tem um branco e precisa ligar para alguém e falar, olha, como que eu chego mesmo em algum endereço que ela fazia algum caminho sem ajuda. Que pra ela é corriqueiro, que pra ela tá fácil, não um lugar que ela nunca foi. Isso, assim. Algumas mudanças de humor. Então, tem que desconfiar de uma depressão, uma ansiedade em meia-idade, depois dos 50, 60. Uma pessoa que não era depressiva, não era ansiosa, começou assim a ter algumas mudanças em relação ao humor. E se tem algumas outras queixas de memória, tem que levantar também um alerta que pode ser um quadro demencial inicial. Tá. E aí, as outras causas de demência fora o Alzheimer é a demência vascular. Tá. É uma demência também que chama frontotemporal, que acomete pessoas mais novas, abaixo dos 65 anos. Tá. Demência com corpos de Levy, ou seja, tem várias causas de demência, e quando a gente fala demência, não é uma condição específica, mas um conjunto de sintomas de alteração dos domínios cognitivos da pessoa que impactem na independência funcional do indivíduo. Tá. A demência é a principal causa de perda de independência nos idosos. Tá.
Nossa. Você jogou um fato interessante, a questão do tabagismo, da diabetes e da obesidade, né? E olhando para aquele número, entre 60% e 70% das pessoas têm um quadro de Alzheimer. Sim. Quando você olha para esse número, né, para essa população de 60% a 70%, as causas que estão relacionadas têm a ver com esses 3 fatores de obesidade, de cigarro? Esses são os principais fatores modificáveis. Dos modificáveis. Tem outros fatores, Tá. como a Quais seriam? baixa escolaridade. Então, países... Por causa do estímulo daí do cerebral mesmo? Isso. Então, a gente sabe que o indivíduo que tenha um estudo, que seja mais... que tem uma maior escolaridade, ele vai ter ao longo da vida uma maior reserva cognitiva. Então, isso sim, um maior estímulo, desenvolve maiores capacidades ao longo da vida. E isso, ao longo dos anos, é um fator protetor. É um fator protetor. Aprender. Tá. Aprender coisas novas, sempre estar lendo, estudando, se reciclando. Então, é um fator protetor. Claro Legal. que é um dos fatores. Então, às vezes, vem indivíduos bem escolarizados no consultório questionando. Poxa, mas a minha vida... Eu tive isso e não... E mesmo assim, mas é um dos fatores, porque demência, ela é muito multifatorial. Tá. Então, tem os fatores genéticos também, mas também mais um dos fatores, porque muitos filhos ficam preocupados com a parte genética, mas é um dos fatores dentro de vários fatores que podem... E mesmo com a genética... né, no caso, como Pode você ser falou, que a teve pessoa os não pais, os avós. desenvolva. Pode ser que ela não desenvolva, Claro. pode ser que ela consiga proteger de alguma forma, mesmo sabendo Aí que com possa os ter. fatores modificáveis, Ah, né? tá, Que é um entendi. estilo de vida saudável, prática de atividade física, Tudo isso influencia. controlar a hipertensão, tratar a apneia do sono, que também tem é um uma... fator, Ah, também é um fator de risco para síndrome demencial, olha só. Nossa. hipertensão. Entendi. Interessante, hein? Tá, e daí você comentou a questão da memória, né? Tudo bem, depressão, teve vários fatores. Quando que a pessoa deve ir atrás de investigar mais uma memória? Porque essas recentes, acredito que todo mundo tem em algum momento isso, né? Exato. Agora, então não é na primeira memória que ela vai atrás. O que ela tem que perceber? Se tem alguma frequência, tem alguma pista para ela falar, opa, eu tenho que dar uma olhada. Tem que observar principalmente assim o aumento da ocorrência desses episódios com algum prejuízo. Tá. Então, por exemplo, se você tem esses esquecimentos, eu não sei onde eu guardo as minhas coisas, vivo desorganizado, procurando. Mas se isso não impacta no seu dia a dia, se isso não se torna tão recorrente ao ponto de pelo menos te incomodar, você não deve procurar. Talvez é um hábito da vida da pessoa inteira. É uma desorganização, de organização, exato. Mas se isso se torna recorrente a ponto de você perder um compromisso ou de acontecer algo assim que te prejudique de alguma forma, ou às vezes a própria pessoa não percebe esse prejuízo no cotidiano, mas algum familiar fala, não, mas está diferente do que você costumava ser. Então, alguma mudança em relação a uma memória de 1 a 2 anos atrás, por exemplo, faz com que seja importante procurar um especialista. Tá. E como que é feita a detecção dessa demência? Existem alguns exames? Ou, sei lá, um teste? Como que é feito? Então, para nós, para os médicos que trabalham com essa parte da cognição, principalmente na neurologia, é muito importante você saber, assim, conhecer o dia a dia do paciente e avaliar essas mudanças que eu comentei. Então, começa com uma história clínica bem feita e muitas vezes precisa de algum familiar para ajudar, assim, nessa construção dessa história. Para entender o cotidiano, os hábitos, como que está evoluindo essa queixa e como que isso pode estar impactando no cotidiano. Depois de fazer essa história, a gente faz alguns testes no consultório, que são testes cognitivos, perguntamos várias questões relacionadas à memória, avaliamos como que o indivíduo consegue fazer uma curva de aprendizado de algo que você está pedindo nesses testes. Então, são testes da área neuropsicológica. Tá. Depois desses testes, numa primeira consulta, eu peço um rastreio com um exame de imagem, uma ressonância principalmente, e alguns exames de sangue de condições que também possam estar impactando nessa memória. Como uma vitamina B12 baixa, uma alteração de tireoide. Então, tem alguns fatores sistêmicos que possam estar contribuindo para as queixas de memória.
Tá. E depois disso, se ainda há alguma dúvida, a gente pede uma avaliação com um neuropsicólogo para fazer uma avaliação cognitiva completa. Mas o diagnóstico ele é baseado nesse tripé da avaliação clínica, exames de imagem e também, às vezes, na necessidade de acompanhar essa pessoa por um pouco mais de tempo para estabelecer o diagnóstico. Entendi. E é visível nas imagens alguma alteração cerebral quando existe uma demência? Existem algumas alterações características, por exemplo, no Alzheimer, nós avaliamos os lobos temporais, os hipocampos, as regiões parietais. Algumas atrofias dessas áreas podem suportar o teu diagnóstico clínico. Nunca por uma ressonância alterada você faz o teu diagnóstico. Não é só por aquilo ali, tá. Mas se você tem uma clínica sugestiva, a ressonância pode sim confirmar o teu diagnóstico. Entendi. E qual que é a importância de detectar isso o mais cedo possível? Essa é um fator que pode ser ao longo do tempo paralisado, né? Congelado ou revertido? A importância assim é detectar precoce, até para... Existem alguns tratamentos que são, por hora, tratamentos paliativos, no sentido que eles podem bloquear a evolução até certo momento. E mesmo com o tratamento, depois de alguns anos, o paciente pode piorar, porque o quadro é degenerativo progressivo, na maior parte das demências. Na maior parte, não em todas. Mas, não em todas. Porque existem algumas poucas causas, menos de 7% de causas reversíveis. Ah, tá. Então, algumas causas que você detecta e detectando precoce, você ainda tem a chance de conseguir evitar uma evolução mais agressiva ou até interromper esse curso. Mas não a maioria. Mas além, assim, muito mais do que tratamento medicamentoso, é você detectar alguns fatores modificáveis que podem ajudar a não progredir tão rápido. Entendi. A própria diabetes. Eu tenho vários pacientes com Alzheimer e que, conforme a diabetes fica ruim o controle glicêmico, esses pacientes pioram mais rápido do quadro da demência. Por exemplo, na demência vascular, que é a segunda causa de demência em idosos. Esses fatores, obesidade, hipertensão, diabetes, tabagismo, esses fatores, nesses casos de demência vascular, são muito... Se você consegue reverter, você consegue segurar muito mais o curso dessa demência. Mesmo que ela seja progressiva? Mesmo que seja progressiva, ela vai progredir mais devagar. Esse paciente vai ter mais tempo de uma independência, de conseguir morar sozinho. Então, você tem essa possibilidade de controlar esses fatores, mudar esses fatores para tentar reverter essa progressão mais rápida. Entendi. Interessante. E bom, você mencionou também os medicamentosos, que são importantes. Até saiu há pouco tempo uma notícia de que tem cientistas brasileiros envolvidos em algumas pesquisas de desenvolvimento de remédios, né? Para justamente reverter, trabalhar na questão de memória. Você sabe um pouco desse assunto? Nós temos, tem vários trials e no Brasil, inclusive o hospital que eu trabalho é um dos centros de pesquisa. Que legal. Que estuda alguns medicamentos que poderiam fazer a reversão mesmo do curso da demência, né? Então, tentar, assim, nesse sentido, são trials que estudam medicações que poderiam reverter, e não só os tratamentos que nós temos hoje que tentam evitar a progressão, mas esses medicamentos, eles atuam em tentar, assim, eliminar a proteína que causa a doença de Alzheimer. Entendi. Então, são medicamentos, a maioria do tipo anticorpos, que se ligariam a essas proteínas que causam um dano neuronal com atrofia cerebral. Então, tentar trabalhar nesse processo fisiopatológico da doença para, de fato, reverter esse processo e pensando numa possível cura. Que legal. Reverter esse processo e evitar. Que bom, é bom saber essas notícias, porque a gente falou 2050, provavelmente até lá também já vai ter avançado bastante a medicina, né, a ciência nesse sentido. Nesse último ano, houve a liberação de um desses tratamentos nos Estados Unidos, ainda é muito inicial, não é para todos, chegou num preço muito alto e ainda não tem no Brasil, a Anvisa ainda não liberou, que é uma medicação dessa linha de anticorpo monoclonal, nesse sentido de tentar reverter bem no início, assim, seriam pacientes que aí a detecção precoce faria, assim, ainda mais diferença, porque esses são os pacientes que estão sendo estudados nos estudos. Entendi, interessante. E você acha, né, pra gente fechar aqui, olhando para esse cenário futuro,
que as pessoas que hoje talvez tenham até um receio, né? Queiram se prevenir dessa doença, mas ainda não detectaram nada, ou se detectaram ainda não foi uma causa de investigação maior. Seria o caso delas irem mais a fundo ou de repente delas começarem a fazer alguma coisa de forma preventiva? O que você diria nesse caso? No sentido preventivo, o que a gente orienta para o indivíduo que busca por né? Eu estou esquecido, o que eu posso fazer? Quando essa pessoa não tem nenhuma alteração no exame de imagem, mas tem uma preocupação muito grande porque o pai teve Alzheimer, o avô teve Alzheimer. Então, o que eu oriento e o que a gente tem para orientar nesses casos? Ter um estilo de vida saudável, né? Tentar novamente evitar os fatores que possam contribuir para um aumento do risco, né? E por esse estudo que a gente viu até 2050, os riscos foram esses fatores que a gente pode batalhar no sentido preventivo. Legal. Que é a obesidade, é diabetes, as pessoas estão muito sedentárias, perda auditiva é um fator importante também, que tem impacto em aumento o risco para demência. Olha só. Dormir bem, controlar a sua saúde mental, né? Tratar depressão, tratar ansiedade, fatores de risco sistêmicos, né? Controlar a sua tireoide, vitaminas. Então, estar com a saúde em dia, ter uma alimentação saudável e fazer atividade física. Legal. Tá tudo, tem muita tudo coisa vinculado na nossa mão pra gente fazer, né? Muito bom, doutora Amanda. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Vou deixar as redes sociais aqui do hospital. Muito obrigada, viu mesmo, por estar aqui hoje. Muito produtiva a nossa conversa. Obrigada. Obrigada a você.